Opa, tudo tranquilo, né? Hoje é aula de revisão para a prova de hoje mesmo, tá? Vou resolver alguns exercícios aqui que eu acho pertinentes, tá ok? Então as situações são essas aí. A primeira é o tradicional do ar para a água, depois da água para o óleo, e depois de meios diferentes. Pode ser que o meio 2 aqui pode ser água, tá? A lei de Snell, o que ela me diz? Ela me fala do índice de refração, tá? Vezes o ângulo de incidência, né? Tá vendo meu raio de incidência em todos eles aqui. Coloquei retas imaginárias, tá? Uma delas foi a normal e ficou no plural aqui. Quando eu pensei em retas imaginárias, eu pensei nas duas. Eu pensei na normal e pensei aqui, ó. Se o raio pudesse passar direto, ele passaria. Então eu coloquei elas bem fraquinhas aqui, tá? Porque eu estou imaginando só como referência, tá? Então se o raio pudesse passar direto, ele passaria, seguindo esse caminho aqui, em todos eles, tá? Então são retas imaginárias. O que é real aqui é o meu raio incidente. E aí a minha lei de Snell, que é uma das leis importantíssimas aí, tá certo? A lei de Snell, ela fala da relação que existe entre o índice de refração do meio onde o ar está, a luz está vindo, vezes o ângulo que ele vai incidir. Só que esse ângulo aqui é em relação à normal, sempre, a vida toda. Tem que tomar muito cuidado. E passa para o meio seguinte, né? Vou ficar muito colorido aqui. Passa para o meio seguinte, como sendo o índice de refração 2, tá? Vezes o ângulo no meio 2 agora, tá? Só que esse ângulo no meio 2 também é em relação a normal, tá ok? Então essa aqui que é a lei de Snell que eu vou usar em todos eles, não tem segredo, tá certo? Né? Não tem segredo para ninguém, tá? Poderia até ter deixado na prova, não deixei. Então tá aí, essa é a lei de Snell. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é o seguinte, esse ângulo é sempre em relação a normal, tá? Então, o que é importante da lei aqui é justamente isso, tá? Eu vou analisar esse ângulozinho aqui. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque geralmente, tá? Não é que geralmente, às vezes acontece do enunciado falar o seguinte, ele fornecer esses ângulos aqui de baixo, ó. Esses ângulos aqui, ó. Esse aqui em relação à horizontal, tá? Às vezes Qual Carlos? Peraí, Carlos. eu vou mostrar aqui, ó, quer ver? Eu estou compartilhando a tela certinho, né? Vocês estão vendo os círculos aí, né? Então Aham. tem essa reta horizontal aqui, tá? Então tá aqui. Tá aqui esse eixo aqui, esse aqui é o eixo horizontal. E geralmente vem em relação a ele, tá? Como assim? Ele chega aqui e fala assim, sei lá, vou pegar um ângulozinho ali que tá mais para 45, né? Vamos chutar 45. Ele chega aqui e fala, ó, tem um ângulo de 45 aqui, ó. 45 não vai fazer diferença, porque se ele falou que é 45 em relação ao horizontal, é O outro também é 45, 45. entendeu? Então não vai fazer diferença, você não vai errar, tá? Você não vai errar isso aqui, porque vai ser Mas é esse de 45. azul que importa, né? É o de azul que importa. Aí ele vira e fala assim, ó, beleza, vai sair do ar, né? Vai sair do ar e vai passar para a água. Então, em vez de passar direto, ele vai aproximar, ele vai aproximar da normal, tá? Ele vai aproximar da normal. Vou dar uma exagerada só para ficar bem claro aqui. Ele vai aproximar da normal. Então esse aqui já é o raio refratado, olha só, bem próximo da normal. E esse bem próximo da normal é isso aqui, ó. Mas às vezes ele vai fornecer para você esse ângulo aqui, ó. Vai virar para você e falar, ó, tem um ângulo aqui de 60 graus. O que que importa? O de azul, tá? Lá em cima não fez diferença não, mas aqui vai fazer. Então o que importa é o ângulo. Opa, viajei aqui no lado de cima. O que importa é o que está grudado na normal, sempre. Tá ok? Então pode ser que ele vai fornecer
os ângulos em relação à horizontal, tá? Mas não é com eles que você vai trabalhar, não. Você vai trabalhar sempre com os ângulos que são ligados à normal, beleza? Então é muito comum ele chegar aqui e colocar, deixa eu manter o padrão aqui, né? Chegar aqui e colocar esse raio que chegou lá com ângulo em relação à horizontal de 30 graus, né? Aí na hora que ele saiu com ângulo de 20, sei lá. Então ele é muito comum ele fazer isso. Eu colocar aqui 60, sempre em relação horizontal, e não em relação ao que você realmente precisa saber, que é em relação a normal aqui. Beleza? Então vamos resolver esse exemplo aqui, ó, tá? O índice de refração do ar eu conheço, tá? Aqui eu conheço. O índice de refração do ar eu conheço. É 1, né? É 1. Aí vai falar, né? Mas eu sei que é 1. Então vamos lá. Vou calcular para a situação 1. Situação 1 aqui, ó. A situação 1 é o seguinte: índice de refração está vindo de onde? Do ar. Então, índice de refração 1. Qual que é o ângulo de incidência? Sempre em relação à normal, 45. Então, qual que é 45? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Uai, Carlos, não era 30? Não entendi, não. Você olha o de cima? Eu estou olhando a situação 1 aqui, ó, o de cima. Porque o raio está vindo daqui, tá, ó. entendi. Do Ok? ar. Isso, Aham. do ar. Aí depois vai usar o 30, né? Isso. Esse aqui vai ser meu meio Tá. 1 e esse aqui que vai ser depois o meu meio 2. Beleza. Aí, raiz de 2 sobre 2. É bom que lá em cima eu não vou errar, porque tanto faz, né? Você vai pegar qualquer um aqui e dar na mesma. E do outro lado, o índice desconhecido. Tá, pode ser que ele me pergunte o índice, pode ser que ele me pergunte qual que foi o ângulo que formou aqui. Depois eu escolho um aqui para resolver. Talvez o último para achar o ângulo. Vou achar o índice de refração da água aqui, ó, tá? Que eu chamei de índice 2. Aí ele saiu daqui com qual? 30. Então eu vou lá, ele saiu com 30 porque eu sempre olho em relação a normal. Muito cuidado aqui, tenha certeza que você está pegando um ângulo certinho, que é sempre em relação a normal, tá? Tá tudo normal? Então você resolve. Nossa. Então tá aí. Quem quer 30? 30, seno de 30, meio. Seno de 30, meio. Então tá aí. Vai ficar aqui. Do lado de cá deu raiz de 2 sobre 2. E do outro lado deu N2 sobre 2. Então eu posso simplificar aqui. E o meu índice de refração, N2, que é o da água, tá? Só para título de exemplo mesmo, não quer dizer que é exatamente isso, é raiz de 2. Tá? Se tiver o valor de raiz lá, você pode colocar, mas isso aqui não está errado não, tá? Tem exercício que pede para você falar assim, considere raiz de 2 igual a 1,41. Se tiver em raiz quadrada lá, você vai marcar a letra que tiver pedindo para marcar lá. Senão você olha aqui qual que é 1,5 e marca para nós. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo onde ele vai pedir o índice de refração. Certo? Ele poderia pedir qual vai ser o ângulo que vai formar do outro lado. Tá? Aí ele tem que me fornecer o N1 e o N2 e pelo menos o ângulo de incidência. Aí eu consigo descobrir o outro ângulo. Tá? Uma outra coisa teórica que eu nem preciso fazer conta, tá? É isso aqui, ó. Vou pegar a situação 2 agora, tá? Tá vindo o raio incidente aqui, tá vindo da água, vai passar para o óleo. Ele vai ter que te falar, você não tem que adivinhar quem que tem menor índice de refração. O índice de refração do óleo, tá? É menor do que o índice de refração da água. Beleza? Eu sei só porque o óleo é menos denso. Aí, coincidentemente, o índice de refração é menor. Beleza. Em vez de passar, mas ele tem que te falar isso aqui, tá? Em vez de passar direto, como ele vai passar por um índice de refração menor, ele vai fazer o quê? Ó que beleza. Ele vai desconectar, né? Vai passar de um índice de refração maior para o menor, né? Então ele vai
Em vez de passar direto, ele vai afastar da normal. Tá certo? Isso aqui que é minha luz. Vai afastar da normal. Então, o ângulo que me interessa é esse ângulozinho aqui, ó. Esse cara todo aqui, ó. Pera aí, então de cima eu olho, né? De cima é a água. Aqui, ó. Em cima é a água. Ah, do maior pro menor, né? Do Daí maior pro afasta. menor. Por isso que ele afastou. Aí ele afastou aqui. Aí eu tenho um ângulo aqui, ó. Um ângulo θ aqui. Maior do que o 60. Tá certo? Isso aqui Ok. seria teoria. Né? Quando ele quer saber se aproxima, se afasta, esse tipo de coisa. Tá certo? E aqui é quando a situação 1, quando ele quer descobrir qual que é o índice de refração. Tá certo? E aqui, do meio 1 para o meio 2, vamos chutar aqui que a água que ele vai aproximar. Então, opa. Então ele vai, quem não sabe, pega pronto aqui, né? Então, em vez de passar direto, ele vai aproximar. Aproximar. E aí, deixa eu ver se eu penso no ângulozinho. E aqui vai sair com um ângulo de 60. Vamos ter fé, né? Então, ele tem ângulos de 60 em relação à horizontal, tá? Mas o que interessa são esses ângulos aqui, ó. Aqui é 30 e aqui, forçando a barra, não pode ser 30 também, né? Não fui feliz. Tá? Então a alteração que eu fiz foi essa daí. Em vez de passar direto aqui, eu afastei. Tá? Então, ele tá vindo. Eu tô com a borracha ainda, tristeza. Então, ele tá vindo aqui, ó. Ele afastou aqui, ó. O que me interessa é esse ângulo grandão aqui, ó. E esse do lado de cá, ó. Vamos tomar muito cuidado se quando ele vai fazer isso, se ele vai me fornecer esses aqui. Se não, ele vai ter que me fornecer os outros e eu vou corrigir. Tá certo? Eu nunca vou usar o que está de acordo com a horizontal, e senão vai dar exatamente o contrário. Geralmente vai dar o contrário. Só não vai dar diferença quando um lado for 45, mas o outro vai ter que mudar. Então você vai errar um lado da igualdade aí. Então eu coloquei quase o oposto do primeiro, tá? Para corrigir aí. Então você vai olhar exatamente isso aqui, ó, sempre em relação a normal, tá? Então, se ele afastou, qual que é o índice de refração desse cara aqui, ó, né? Eu vou considerar da água como sendo 1,1 aproximadamente, tá? Aí eu consigo achar esse carinha aqui, beleza? Então vou aplicar a lei de Snell para esse cara aí agora, tá? Eu vou pegar o índice, o meio 1 lá em cima. Vou pegar o meio 1, o ângulo 1, o meio 2 que eu conheço, que é o da água, vezes o seno 2. Eu conheço os dois senos. O N1 eu desconheço, mas eu sei que ele é maior do que o N2, porque afastou quando passou para a água, ele é maior do que 1,5. O ângulo com que ele chegou aqui em relação à normal é o seno de 30, que é meio, tá? Eu coloquei a tabelinha lá para vocês na prova, não preocupa não. Ô, Carlos, você tá fazendo do segundo ou do terceiro? Do terceiro, tá? Aqui eu fiquei só na teoria. E aqui eu resolvi. É quase o oposto do primeiro. Tá? Então isso aqui seria a situação 3. Certinho? Certinho. Então peguei o índice de refração aqui do meio 1, que é esse meio aqui, que eu não conheço. Tá? O ângulo que está chegando é 30 em relação à normal. Seno de 30 é meio. N2 eu conheço, é o da água, 1,5. Vezes o seno de saída aqui, só que em relação também à normal, 60. Seno de 60, só vou trabalhar com essa coluna aqui, né? É raiz de 3 sobre 2.
tá? Tem 2 dos dois lados aqui, eu posso até cortar. Então eu vou ficar aqui com N1. Ele é igual a 1,5 vezes raiz de 3. A resposta é esse aqui, ó. Ele é maior do que 1,5, é 1,5 vezes alguma coisa, tá certo? Se a questão não tiver em raiz de 3, é porque ele pediu para você considerar a raiz de 3 igual a alguma coisa. Mas eu não peço para ficar fazendo essas contas aqui não, ó, tá? Então provavelmente você vai, se for uma questão aberta, você pode parar aqui. E se quando é uma questão de marcar, eu costumo adaptar e deixar em raiz de 3 mesmo, tá? Mas há a possibilidade de ter lá o raiz de 3 sobre 3, né? Se você quiser achar o número decimal aí. Tranquilos? Beleza? Então não tem dúvida em usar essa leizinha aqui não, né? A minha maior preocupação aqui, na verdade, você não pode esquecer qual que é o ângulo aqui. É sempre o ângulo em relação às normais. Tranquilos? Então tá aí. Exercíciozinho 6 aí. Essa situação está ilustrada na figura a seguir aí, né? Que é o raio de luz vai tentar passar por um tubo, né? Aqui eu tenho um índice de refração NY e aqui também. Então eu estou revestido com o mesmo material, só que aqui no meio eu tenho um índice de refração X. Então foi o que ele falou aqui no enunciado, beleza? Para que isso aconteça, o que é necessário? Bem, vamos pensar aqui. Deixa eu levar isso, tá? É o interior aqui, né? Porque tá da mesma cor do lado de fora, né? O interior aqui é de um material X. E ele está envolvido com o mesmo material. E por algum motivo, né? Pelo jeito que a luz vai incidir aqui, ó, né? Deixa eu melhorar isso aqui, né? Lógico. Ele, em vez da luz passar direto, ela não está passando, né? Ela está refletindo. Bem, então, qual que é a relação entre os índices de refração? Quando que isso acontece? Vamos lá. Geralmente, exatamente, vamos lá. Vamos pegar um material aqui qualquer e vamos imaginar que um feixe, vamos pegar uma normal aqui, ó, relembrando aí, essa normal, só para não fugir, colocar ela aqui. Que coisa estranha, né? Então vou colocar minha normalzinha, continua aí. Então vou colocar uma reta imaginária aqui, vai servir de normal. Só que eu vou colocar algumas aqui que eu quero demonstrar uma tendência que existe, né, dos raios de luz quando ele passa de um meio mais refringente, com maior índice de refração, para um de menor. Então vamos imaginar que a luz aqui dentro, tá? Eu tenho água, tá certo? Aqui eu tenho água. Só para ficar aí, aqui do lado de fora eu tenho ar. Então isso aqui é uma tendência importante, tá? Que é o seguinte: quando eu tentar incidir aqui, ó, deixa eu fiz de trás para frente que é mais fácil, né? Quando a luz vai incidir aqui, ó, em vez de passar direto, o que ela faz? Ela vai. Ela está saindo da água, né? Lembrando aí, ela está saindo da Então ela água vai e vai afastar. para o ar, vai afastar. Então ela vai afastar, tá? E a tendência é cada vez mais. Beleza. Próximo. Aqui a mesma coisa. Em vez de passar direto, afasta ainda mais. Vai chegar uma hora, deixa eu mudar a cor aqui, senão não vai nem dar para ver. Vai chegar uma hora, deixa eu ver se isso aqui dá. Vai chegar uma hora que ele vai sair rasante, tá? Ele vai sair rasante aqui, ó. Vai chegar aqui, a tendência dele é afastar tanto, mas afastar tanto, que aqui ele já vai sair rasante. É o que a gente chama de ângulo limite. Então ele foi só afastando, 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 até ele ficar totalmente deitado aqui em relação à superfície. Ok? Olha só. Até ele ficar totalmente deitado em relação à superfície. Tem aqui, então, ó, um ângulozinho aqui, ó, de 90. Então a gente fala que esse ângulozinho do lado de cá é o que a gente chama de ângulo limite. O que quer dizer isso?
Ele é o limite para quê? Antes dele acontecia refração. Ele é o limite para os dois fenômenos físicos. Acontecia refração. Depois dele já não consegue mais ocorrer refração. Né? O raio não consegue sair mais, ele já está deitado aqui já. Então o próximo raio, ele vai fazer o quê? Oxe Maria. Ele vai, esqueci que eu não estava correto aqui, ele vai sair o quê? Ele não sai mais. O último saiu, que foi esse aqui, ó. Ele já não consegue sair mais. Então ele sofre o que o enunciado chamou lá de reflexão total. Então, depois do ângulo limite, por isso que ele tem esse nome, tá? Depois dele, eu só tenho reflexões agora. Só reflexão. O fenômeno óptico mudou, tá? Eu só tenho reflexão. Então, o ângulo ele é o limite para os dois fenômenos físicos. Antes dele, a luz ainda consegue passar e depois não consegue passar mais. Então a internet faz o quê? Ela aproveita, ela tenta, ela trabalha com ângulos maiores do que o limite. Por quê? Para que isso aqui não aconteça, para você não entrar no material. Então, em vez de entrar no material, a informação, né, não consegue fazer isso. Agora, se ela batesse com um ângulo diferente aqui, é lógico que isso não seria possível. Ela ia refratar, como ela fez aqui. Não, aí ela fica presa aqui, confinada aqui. Ó. Então depende do ângulo, né, em que ela foi mandada aqui. Tem que ser um ângulo maior do que o ângulo limite. E isso só acontece, né, que é o mais importante, que é o que está cobrando na questão, do índice de refração maior para o índice de refração, tá vendo o A aqui? Menor. O contrário não acontece, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Esse cara que está sofrendo as reflexões aqui, ó, o índice de refração dele tem que ser maior do que os demais, né? Então, o índice de refração Então x maior que y. do X tem que ser maior que Y. Então, X tem que ser maior que Y. Não existe índice de refração zero, tá? A outra possibilidade que você poderia confundir aqui. E se eles têm o mesmo índice de refração, por que a luz muda de direção? Quando você tem o mesmo índice de refração de alguma coisa, você nem percebe ela. Entendeu? Tinha uma experiência que eu fazia em sala de aula, que é complicado, que a câmera é horrorosa, a minha, né? Que é pegar, se alguém tiver glicerina, pegar um copo de água, tá? Colocar um copo comum, colocar glicerina dentro dele e vir com aquele molho de pimenta, né, limpinho, só o vidro, e colocar glicerina dentro dele também e colocar aqui, ó. Você não enxerga, porque o vidro e a glicerina é muito parecido. Você não enxerga o vidro dentro da glicerina, né? Por quê? Porque tem o mesmo índice de refração. Então a gente brinca que se existisse o homem invisível, ele poderia até existir, só que ele teria que ter o mesmo índice de refração do ar. Ou seja, índice de refração 1. Que aí a luz não desvia nele, ninguém consegue enxergar ele. Mas ele também não enxerga ninguém, né? Porque a luz não vai formar imagem, porque a luz não percebe ele no meio, porque o meio dele é igual ao ar. Então, eu não poderia marcar essa daqui, porque mesmo o índice de refração, a luz passaria direto aqui, ó. Né? Não teria por que desviar. Então, eu ficaria entre a letra A e a última. Isso só acontece do índice de refração maior para o menor. Tá? Miragens, aquela mancha de água que a gente costuma ver no asfalto quando está andando de carro, que nunca chega, são exemplos disso aqui. Ó. É porque a luz do sol vem de camadas de ar, né, camadas superiores, de menor temperatura, menor densidade, maior índice de refração, para o asfalto quente, que tem menor. Então só acontece do maior para o menor. Então no caso do asfalto, está vindo de cima, né? Então está vindo do ar, né? Do ar. Aí quando chega no asfalto quente, ele vai lá e consegue refletir. Porque o asfalto quente, né? O asfalto quente tem índice de refração bem menor do que aqui em cima, que é o índice de refração. É o ar quente, na verdade, né? Tem um ar quente aqui perto do asfalto e o índice de refração do ar
das camadas superiores é bem maior, porque a temperatura é maior. E o asfalto, nem precisa falar, a temperatura é menor, né? Perdão. A temperatura é menor na camada de ar lá em cima, e aqui no asfalto é quente pra caramba. É maior temperatura. Beleza? Menor Beleza. densidade e menor índice de refração. Tranquilos? Bem, Ok. pena que a aula de exercício não rende muito, né? Deixa eu correr mais aqui. Eu vou resolver os que eu acho mais pertinentes, tá? Nossa. Esse aqui eu já discuti muito sobre aproxima, afasta da normal, acho que não tem tanta necessidade, né? Mas dá para passar rapidinho por ele aqui, ó. A figura representa um raio de luz monocromático, lembrando, em uma única cor, atravessando um prisma. Desculpa estar separado aí. De vidro. E esse prisma de vidro está inserido no ar. Então, o feixe de luz, ele vem do ar, índice de refração Saído. menor, entra no vidro. Então, olha só, ele colocou que na onde que o raio incidiu, ele colocou uma normal. Ótimo, é a nossa referência. Aí observa bem o que ele fez aqui, ó. O índice, o ângulo, tem esse ângulozinho que é o normal. Quando ele passou, em vez de ele passar direto aqui, ó, ele não passou direto. Ele aproximou da normal. Ótimo, passou por vidro, é isso mesmo. Quando ele bateu do outro lado aqui para sair do outro lado, em vez de passar direto, o que ele fez? Olha só, ele tinha essa proximidade aqui da normal. Olha o que ele fez. Ele afastou muito da normal, mostrando que está passando por um lugar de menor índice de refração. Então aqui dentro é o vidro, né? E realmente, quando ele passa do ar para o vidro, ele tem que aproximar, ele aproximou, e quando passar do vidro para o ar, ele tem que fazer o contrário, afastar. Tá? Na letra C ele passou direto, né? Na E ele fez o contrário, olha só, ele tinha um ângulo aqui que é normal, quando ele passou para o outro lado, ele abriu o ângulo, ó. Tá errado. Afastou. Afastou, né? Aconteceu uma coisa muito estranha aqui. Ele nem passou para o outro lado da normal. Observe que o lado de cada normal nem tem ninguém, né? Não pode acontecer isso. E aqui aconteceu a mesma coisa. Se o raio chegou, ele tem que passar para o outro lado da normal. Aí a questão é, vai aproximar? Vai afastar? Alguma coisa vai fazer. Ele só não pode ficar não passar, né? Como foi essas duas alternativas aqui, ó. Né? O outro aqui que a gente cancelaria essa que ele não teve desvio nenhuma. Aqui ele nem passou para o outro lado da normal. Eu ficaria entre A e E, que está mostrando o contrário uma da outra. Tranquilos? Isso. Então, assim, isso aí é mais teórico, né? Exercícios bem teóricos mesmo. Deixa eu pular aqui para uma outra parte. Mais uma teoriazinha aí. O que vocês fizeram na atividade que eu solicitei, tanto de espelho quanto de lente? Construíram muita imagem e estão íntimos de pontos geométricos de uma lente ou de um espelho. O que é um foco, o que é um centro, o que acontece quando um raio é paralelo, né? O que esse tipo de lente aqui provoca. Bem, a figura representa uma lente de vidro fina biconvexa. É bom que ele já te deu a dica aqui, que lente que é, eu visualizei aqui também, situada no ar. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Ela só é convergente porque ela está no ar, tá? Porque ela está num índice de refração menor do que o dela. Vou até comentar isso. Raios luminosos que incidem paralelamente, como estão aqui, ao eixo principal, né? Dessa lente, depois de refratados, o que eles fazem? Letra A, convergem no centro geométrico. Não, nunca no centro, né? Divergem no centro geométrico. Essa lente, ela não é uma lente que diverge porque ela está no ar. Eu vou até comentar isso. Convergem no foco, tá? Exatamente, convergem no foco. Tá? A letra D, então tá certa a letra C aqui. Converge para um ponto a uma distância menor do que a metade da distância. Nossa Senhora. E a outra está falando que diverge. Bem, eu escolhi essa questão mais pelo seguinte. Tem duas possibilidades aqui, quando um raio chega aqui. Primeira possibilidade, tá? Vou até colocar aqui. O primeiro aqui vai ser se ele vai no ar.
Ótimo, vai fazer o comportamento que todo mundo está acostumado e concentrar, convergir no foco. Tá ok? Aí eu falo que essa lente é uma lente convergente. Ela vai ser sempre assim? Não, ela não vai ser sempre assim. Convergente. Tá? Se ela vai no índice de refração maior, calma aí que tem mais possibilidades. Vai, maior do que o dela mesma, né? O do vidro, que ele falou que foi feita de vidro, né? Aí ela passa a ter um comportamento divergente, tá? Isso aqui é um comportamento divergente. Ela diverge de forma a passar no foco anterior, estão lembrados? Ela passa o prolongamento dela que passa no foco, mas ela diverge. Divergente, né? Lembrando aí, divergente é a lente do míope, hein? Então, olha a diferença. E se ela passar, não, virou bagunça, né? Se ela passar, se for um índice de refração do vidro for igual ao índice de refração do meio em que ela está inserida, né? O que ela vai fazer? Nada. Ela vai passar aqui pela lente como se a lente não existisse, tá? Então eu tenho algumas possibilidades. Se ela estiver no ar normal, ela vai fazer o que a gente está acostumado, né? Que é convergir, tá? Se ela estiver no meio igual, ela vai passar direto como se nada existisse ali. Para ela realmente não existe. Por que vai desviar se não tem diferença no meio? E se ela passar por um índice de refração maior, né? Ela estiver passando por um que é maior do que ela, aí ela vai fazer um comportamento contrário do ar, ela vai divergir. Então, muito cuidado na hora de você chamar essa lentezinha aí, tá? Você não vai chamar ela de essa biconvexa, você não vai chamar ela de convergente, não, tá? Por quê? Porque para ela ser convergente, o índice ela tem que estar no ar, tá? Porque ela pode ser divergente se ela estiver no meio diferente. Eu não sei absolutamente nada se ela estiver no meio igual a ela, tá? Então eu coloquei essa questão mais por isso. O nível de dificuldade dela é bem pequeno, tá? Ok? Vou só encerrar aqui rapidinho, senão a aula fica gigantesca.